Qual é a nossa alguma coisa de hoje? Na verdade são 3. Um texto, um dicionário inglês e uma caneta highlight. E aí, qual é a nossa alguma coisa de hoje? Olá, amigos do inglês. Gente, professor é assim, professor ensina e recapitula. Você acha que você tem dificuldade para inglês? Repita comigo. Eu tinha dificuldade para inglês. Inglês com alguma coisa. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz novamente com uma super dica para vocês aprenderem vocabulário de uma maneira show, sem o chamado decorebês, tá? Decorebês é a maneira que muita gente utiliza, né, para assimilar vocabulário, fazem aquelas longas listas de vocabulário para acrescentar na frente da geladeira, no armário da cozinha, né? E aí, né, você vai ter que assimilar isso através de memorização. Concorda comigo? Isso não é as coisas mais naturais do mundo. Vamos lá, tem uma maneira muito mais simples de você assimilar esse vocabulário e é essa dica que eu trago para vocês hoje. Vamos lá! Quais são os nossos ingredientes? Um texto, tá? Você vai para o Google e você coloca lá hoje em dia CNN, agências de notícia. Você pega uma fonte de texto, pode ser um livro com texto, um livro didático, pode ser uma fonte no Google. E aí você vai, como primeira etapa, ler esse texto de cabo a rabo, de início ao fim. Não fique preso a palavras que você não conhece. Leia o texto para que você tenha um entendimento geral da mensagem. Etapa número 1 concluída. Etapa número 2. Você agora vai ler o texto novamente com outro propósito, para que você possa marcar com essa caneta highlight todas as palavras que você não conhece. Portanto, agora você entende melhor. Na primeira etapa, você lê, resista à tentação de parar em cada palavra que você não conhece para saber o significado. Leia, tá completamente só para que você tenha um sentido geral. Agora, então, marca cada uma dessas palavras. E aí, uma dica que eu te dou. Amiguinho que está começando o curso de inglês agora, que está no nível básico, não fica decepcionado com o seu teacher aqui não, mas eu não indico essa atividade para alunos de nível básico. Por quê? A segunda etapa que vem agora, você vai ter que abrir um dicionário inglês e procurar essas palavras. E se você não tiver uma noção de categorias de palavras a nível de... Por exemplo, a palavra book, ela pode ser um livro, né, como um substantivo, e pode ser book como reservar. Então aí se você não tiver a noção de categorias, ou seja, o book é um verbo nesse caso, ou é um substantivo, você está arriscado a ir para o dicionário e procurar essa palavra na categoria errada, tá? Então no texto, por exemplo, está book como substantivo e você vai lá, procura o book com significado de verbo. E aí não vai casar com o sentido do texto, tá bom? Você lê o texto, como eu disse, tá? Marca as palavras que você não sabe. E vamos agora para a etapa número 3. Moçada, envolve uma certa disciplina, tá? Você vai falar, puta que saco, eu tenho que pegar e fazer isso toda vez. Dica do teacher aqui, a partir do momento que você vai adquirindo esse hábito, isso vai ficando muito gostoso, tá? Uma coisa que vai te trazer muito resultado. Pego agora o dicionário inglês, que pode ser o Macmillan, pode ser o Oxford, qualquer um, e pego essas palavras, tá? No caso aqui eu selecionei umas 8, 9 para dar o exemplo para vocês. Pega cada uma dessas palavras, processo individual. Vai no dicionário, marca com uma highlight a palavra, o significado, estude, leia o significado dessa palavra, entenda, e aí você vai sucessivamente, uma após a outra, até você completar o processo. Então, vamos supor, tá? Vamos fazer de conta que todas essas palavras estejam coincidentemente nessa página. Tá vendo que estão todas marcadas aqui? Tudo bem, acabei minha marcação. O que eu faço agora? Vou para uma etapa adicional, tá? Que é opcional. Você faz se você quiser, mas eu recomendo que sim. Você vai para um dicionário eletrônico, mesmo o dicionário Macmillan, por exemplo, que você encontra macmillan.com, tá? Depois eu deixo o link para vocês aí. Você vai, faz o mesmo processo, pega todas as palavras novamente. Palavra número 1, coloca lá no Macmillan, localiza, e aí muito legal essa dica, porque aí você tem um som da palavra. Através do som, você ajuda o processo de memorização também. Veja o significado dessa palavra novamente, dá um cliquezinho para você ouvir o som dessa palavra e vai sucessivamente, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Mas teacher, como é que esse milagre acontece de assimilação natural? Vamos lá, essa dica que eu te dou agora. Olha que legal! A coisa, ela acontece naturalmente num processo de médio a longo prazo da seguinte maneira.
Pego um texto hoje, localizo as palavras, faço todo o processo. 3 dias depois, um cara que vai ter sua disciplina de estudo, 3 dias depois você pega um outro texto com outras 8 palavras e você marca, faz o mesmo processo, repete, vai no dicionário eletrônico, vê o som, tá? E aí, no terceiro texto, quarto texto, olha que legal que começa a acontecer. Você pega uma palavra tal, você nunca viu aquela palavra, eu vou marcar aqui, nunca vi, vou pro dicionário. E aí vai ter uma surpresa, porque essa palavra tal que você ainda jura que você não conhece, o mês passado ela já apareceu lá no primeiro texto e você não lembrava disso. Você então faz o seguinte, agora você vai pegar uma outra caneta highlight ou um lápis de cor, sei lá, e ao lado dessa palavra, vou mostrar para vocês aqui, olha só, ao lado dessa palavra, você vai colocar um pontinho, algum lembrete com essa nova cor, significando que você viu essa palavra 2 vezes. Passa uma semana, você pega um outro texto, você incorpora novas palavras de novo na sua busca. Daqui a pouco, mais um texto. Você vê uma palavra, você marca em highlight, você fala, eu conheço essa palavra, eu já vi essa palavra alguma vez. Ou eu acho que eu já vi essa palavra num texto anterior, 3 semanas atrás. Quando você pega o dicionário, olha, você vê que essa palavra fatalmente já vai estar marcada 2 ou 3 vezes. E aí você começa já a ter esse processo de assimilação 80% concluído, porque você já vai ver essa palavra novamente, isso vai calar mais no seu cérebro. Na quarta vez que você, por frequência de textos, que você vê essa palavra novamente, você já vai falar, eu lembro dessa palavra, ela significa tal porque eu a vi já no dicionário anteriormente. Você pode ir uma etapa final, voltar no dicionário, fazer uma marcação final, uma outra marcação com highlight, e aí eu garanto para você que essa palavra você não esquece mais. Se posteriormente, num outro texto, essa palavra aparecer novamente, você não precisa mais marcar em highlight porque você já a conhece. Experimenta, eu tenho isso como prática já de muitos anos. Meu dicionário está cheio de marcações aqui de canetas highlight, foi isso que me trouxe o vocabulário que eu tenho hoje. Gostou do nosso vídeo? Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e toque no sininho para notificações imediatas. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.